com vocês. Se encontra em Mateus capítulo 14, do 25 ao 33. Vamos ler? Que diz assim, ó. Na quarta vigília da noite, deixa eu colocar aqui um sonzinho, uma música, um fundo musical, né, para ficar bem legal. Amém? Vamos lá. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre essas águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és tu, Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que palavra gloriosa, que palavra tremenda para os nossos corações nessa madrugada. Hoje já é segunda-feira, né? Dia 1º de novembro, né? Quero dar boas-vindas a todos que estão aí, a nossa irmã Thelma, a nossa missionária Ana Paula, minha discípula amada. Eu quero dizer que Deus, ele vai falar tremendamente ao nosso coração, amém? O tema de hoje é: não temas, eu tô aqui, amém? Não temas, seu Pai, está aqui, amém? Jesus falando ao nosso coração: não temas, eu estou aqui, seu Pai, amém? Vamos lá, imagine, irmãos, Jesus, ele estava junto com a multidão, junto com os discípulos. Antes desse acontecimento, Jesus estava com a multidão e já estava no término do seu sermão, e as pessoas já estavam um dia inteiro com Jesus, vendo acontecimentos, né? E assim a multidão estava com fome e Deus fez um milagre, multiplicou os pães. Os dois peixinhos e os 5 pães. E esse milagre foi notório em nossa vida, amém? Então, Deus, ele agiu de forma maravilhosamente. E todo mundo pôde testemunhar da maravilha de Deus naquele lugar. E depois Jesus falou assim, ó, para os discípulos: eu vou me despedir da multidão e vocês vão para outro lado, pega o barco e vão para o outro lado. Isso aconteceu como nós lemos aqui. Jesus estava se despedindo da multidão e depois ele foi orar. Partido, já estava dentro do barco, já estava no alto mar. E na quarta vigília da noite, ou seja, já era de madrugada, né? Já era de madrugada e de repente eles viram Jesus sobre as águas, andando sobre as águas. Até o momento, eles não sabiam que era Jesus. E a Bíblia diz também que as ondas eram altas, o vento era contrário, ou seja, o mar não estava calmo, o mar estava em movimento, ou seja, já tinha um perigo, né? Eles já estavam em perigo, os discípulos já estavam em perigo. Já era uma tempestade, amém? E Jesus simplesmente andou sobre as águas. E o que aconteceu que nós lemos aqui, ficaram assustados. Imagine você e eu, em alto mar, de madrugada, ver um homem andando sobre as águas. Até eu ficaria assustado. Eles ficaram assustados, muito assustados. Eles tiveram muito medo, porque naquela hora, vendo Jesus andando sobre as águas. Mas Jesus, no mesmo momento, ele disse assim, no versículo 27, diz assim: mas Jesus imediatamente: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais.
E aí, um daqueles discípulos se manifestou, foi Pedro. Pedro se manifestou: ah, se és tu, então manda ir contigo sobre as águas. Irmãos, todos tiveram a oportunidade de viver o sobrenatural. Todos eles estavam no barco, todos eles estavam atemorizados, estavam com medo. Mas no momento que Jesus falou: estou aqui, não temas, sou eu, o seu Pai, sou eu, Jesus, aquele que fez os milagres, aquele que multiplicou os pães, aquele que ainda agora estava com vocês, sou eu. Por que você está assustado? Por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Por que nessa madrugada o Senhor está falando no nosso coração? Por que você está preocupado? Descansa, descansa. Na tempestade temos que olhar para Jesus, não olhar para o problema. Não olhar para a tempestade, não olhar para a dificuldade, não olhar para os outros, não olhar para o que estão falando de você, não olhar para as pessoas, olhe somente para Jesus. Jesus aqui nesta manhã, nesta madrugada está falando: não temas, eu estou aqui, não temas. Estou aqui, teu Pai. Hoje, segunda-feira, corrigindo, dia 2 de novembro, nós estamos aqui nessa madrugada. Estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. E Pedro, ele viu a oportunidade, ele estava vivendo uma tempestade, ele sentiu medo, mas ele olhou para Jesus, ele ouviu a voz do Senhor dizendo que sou eu, não temas. E aí Jesus falou: vem, então vem, Pedro. Aí vamos lá, vamos ver. Aqui, ó, no versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Irmãos, na Bíblia só relata uma pessoa fora Jesus que andou sobre as águas. Amém? Uma pessoa que andou sobre as águas foi Pedro. Por pouco tempo, mas andou. Amém? E aqui a palavra de Deus, no versículo 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O que aconteceu? Ele teve fé até ir com Jesus. Ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou o problema, quando ele olhou a dificuldade, quando ele olhou o vento, ele teve medo. Ou seja, se a gente está vivendo um momento de tempestade, está um momento de dificuldade, e se olharmos para o lado, olhar para fulano, para ciclano, porque o que as pessoas estão falando, você está construindo algo, você está colocou propósito, meta na sua vida, e se você não olhar para Jesus, olhar para A, olhar para B, você não prossegue, você não continua, você desiste. Então, nesta madrugada, eu digo para você: olhe para Jesus, olhe para Jesus, não tire o foco de Jesus, não olhe para a circunstância, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, foca em Jesus, amém? Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não teve medo. Ele agarrou aquela oportunidade de viver o sobrenatural. Pedro viveu o sobrenatural, andou sobre as águas. Assim como Jesus estava sobre as águas, ele também andou sobre as águas enquanto ele estava focando em Jesus. Mas quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para os discípulos, ele teve medo, ele começou a afundar, porque ele olhou para as circunstâncias, não olhou para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, a nossa fé aumenta, mas quando olhamos para as circunstâncias, a nossa fé diminui. E foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro, quando ele olhou para as circunstâncias, quando ele olhou para o vento, ele teve medo, e aí ele submergeu, ou seja, ele começou a afundar e gritou por socorro. Muitas vezes nós focamos em Jesus, mas as circunstâncias nos fazem desistir, as circunstâncias nos fazem parar. Mas nesta madrugada eu digo para você:
Olhe para Jesus, não olhe para a circunstância, porque senão você vai afundar. Porque Deus permite essas coisas difíceis acontecer na nossa vida, a tempestade vir sobre a nossa vida para nos amadurecer, para a gente viver o sobrenatural. Todos aqueles discípulos, eles poderiam viver o sobrenatural também, mas somente Pedro teve coragem. Então que cada um de nós, quando estivermos vivendo as tempestades, possamos viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem. A gente está passando por luta, por dificuldade, estamos no deserto, mas a gente não deixa de ser uma pessoa alegre, não deixa de sorrir, não deixa de ter paz no coração. Isso que é ser um verdadeiro discípulo do Senhor. As circunstâncias não te moldam, as circunstâncias não fazem você uma nova pessoa, as circunstâncias não fazem você ser arrogante, as circunstâncias não fazem você mudar. Pode até mudar, mas mudar para melhor. Pedro, ele viu aquelas circunstâncias. Ele teve medo. Por ele perder o foco, por ele desviar da presença de Deus, desviar de Jesus, ele afundou. As lutas são oportunidade de vivermos experiências sobrenaturais com Deus. Pedro foi o único que quis viver essa experiência. Como eu disse, a oportunidade foi para todos. Não foi somente para Pedro. Foi para todos os discípulos. A oportunidade foi para todos os discípulos. E Deus, ele permite as circunstâncias acontecerem na nossa vida para vivermos oportunidades de ter experiência, para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa experiência, a nossa intimidade com Jesus, não é verdade? E eu também penso aqui comigo, eu não sei se eu estou não estou exagerando, mas assim, será que os discípulos, quando viu Pedro andando sobre o mar, eles estavam torcendo para vai Pedro, anda sobre o mar? Será que ele estava torcendo para Pedro continuar andando sobre as águas? Ou ele estava falando, tomara que ele caia? Ele quis aparecer, tomara que ele caia. Será que os discípulos estavam torcendo? Será? Eu não sei. O que acontece? Nem todo mundo quer ver a nossa vitória. Nem todo mundo quer ver o nosso sucesso. Mas não se preocupe, Jesus, o nosso Pai, sempre estará intercedendo por nós, torcendo por nós, porque Ele é o nosso Pai. Ele diz aqui, sou eu tô aqui, não temas. Então, quando você fizer os seus projetos, quando você estiver vivendo dificuldade, não olhe para o lado, não olhe para A, não olhe para B, olhe somente para Jesus. Escute somente a voz do Espírito Santo, amém? E a voz do seu discipulador, do seu pastor, pessoas que querem ver o seu bem, pessoas que querem ver você crescer junto com o seu Pai, que é o Senhor Jesus, amém? Que você possa viver experiências com Deus, assim como Pedro viveu experiência com Deus. E depois, Jesus ajudou, ele gritou, socorre, socorre. Jesus pegou ele pela mão e socorreu. É isso que acontece também nas nossas vidas. É só a gente clamar por Senhor Jesus, que Ele nos socorre. No momento de dificuldade, Ele vai nos socorrer sempre. Mesmo que a nossa fé seja pequena, Ele vai nos socorrer sempre. E Jesus socorreu Pedro e depois cessou o vento. Amém? E todos começaram a adorar ao Senhor. Todos puderam dar glória ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E quando você viver o sobrenatural de Deus, além de você dar glória, as pessoas que estão perto de você também vão glorificar o nome do Senhor, porque toda a tempestade em nossa vida tem recompensa, tem milagre no final, em nome de Jesus, e todos vão ver que o Senhor é Deus na tua vida, amém? Que o Senhor é o teu Pai, o teu Pai. Jesus vai estar sempre em todos os momentos da nossa vida, Ele vai estar perto. Às vezes a gente não vê, mas Ele está perto. Amém? Ele não ficou lá com a multidão, Ele ficou
ele procurou os discípulos e foi até os discípulos, porque sabia que os discípulos estavam precisando de ajuda. Jesus sempre vai estar perto de você quando mais você precisar. Ele vai estar te ajudando, te guiando, te ensinando, te corrigindo. Ele sempre vai estar perto de você. Em nome de Jesus, porque Ele é o teu Pai, Ele te ama muito e deseja que você cresça e dê muitos frutos. Nós conhecemos a história dos discípulos, que os discípulos dele cresceram e deram frutos. Pedro foi um deles. Pedro, nesse momento, ele teve medo, mas ele foi um dos maiores discípulos de Jesus. Um dos maiores discípulos de Jesus. Então, não importa que se sua fé é pequena, o importante é você saber e ter coragem de vencer as suas limitações, de vencer o seu medo e prosseguir. Não olhe para trás, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Foca em Jesus, foca no seu Pai. Eu lembro até que uma vez a Thalita estava com medo, né? E eu falei, olha para mim, olha para a mamãe, a sua mãe. Não tem medo, não tenha medo, eu sou sua mãe. Assim mesmo Jesus fala para você. Não temas, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou seu pai, eu vou cuidar de você. O Senhor nessa madrugada está dizendo, eu quero cuidar de você. Fica tranquila. Não importa o que as pessoas dizem de você, eu sei quem você é meu filho. E eu sou seu pai. Então não importa o que dizem de você, ou o que estão falando de você. O que importa é o que a Bíblia diz de você. O que importa é que Deus acha de você. Deus, ele sabe que o filho dele, você e eu, vamos vencer. Se nós olharmos para o Senhor, vamos viver dificuldade sim, porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que ele seria conosco, amém? Nós vamos vencer e nós não vamos desistir, porque nós temos um Pai que nos ama, nos guia, amém? E a palavra de Deus diz aqui, em Isaías, vamos ler? Todos nós conhecemos, mas vamos ler. Isaías 43, que diz assim, quando passares, 43, versículo 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Deus. Então você vai viver dificuldade, você vai passar pelo fogo, vai passar pela água. Todo momento ele vai estar contigo, porque ele é o seu Pai. Nós como pais, como mãe, como pai, sempre estamos perto dos nossos filhos para proteger, para ensinar. Assim é Jesus também ao nosso respeito. Ele nos vê como filho e ele quer estar sempre cuidando, sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando, nos fortalecendo, né? Então por isso que ele permite algumas coisas difíceis acontecer na nossa vida, para a gente romper, para a gente vencer, para a gente amadurecer, amém? E ele diz mais uma vez aqui em Isaías 41, versículo 10 ao 12, diz assim, mais uma vez, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que conterem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-á, porém não os achará, serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma, de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Então Jesus está falando assim, se alguém tiver contra você, tiver falando mal de você, eu vou reduzir a nada, amém? Serão envergonhados, simplesmente, como o nosso primeiro louvor, descansa. Não importa o que pensam de você, eu como pai, eu sei quem é o meu filho. Amém? Eu estou aqui. Eu sou seu pai.
e você é o meu filho. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão fiel. Amém? Então o Senhor nessa madrugada está dizendo, ó, eu te ajudo, eu te fortaleço. Tem bom ânimo, sou eu, o seu Pai, que vou te ajudar, que vou te ensinar, que vou te guiar. Não olha para A, não olha para B. Olhe somente para Jesus, que você vai continuar andando sobre as águas. Ou seja, vivendo o sobrenatural de Deus